Boa tarde a todos. Bom, a gente vai começar agora essa mesa que tem um nome incrível. Elas vão hackear o mundo. E vão mesmo. Se programar é resolver problemas, né? De que forma a programação conseguiria resolver os prejuízos que o atual arranjo social traz às mulheres, né? Será que os códigos nos ajudariam a criar um futuro mais igualitário? Será que a gente devia aprender tudo isso nas escolas desde sempre? Bom, a convite da IBM, a gente vai chamar 3 mulheres muito poderosas aqui ao palco, que se dedicam a dar visibilidade às mulheres no mundo digital. Vou chamar aqui a Mariana Dorta, por favor. Ela faz parte de um grupo de developers da IBM. Vou chamar também a Diana Senato, que é criadora do ADA, site de visibilidade feminina no mundo digital. E a Sameli Souza, que é facilitadora do projeto UX para Minas Pretas, iniciativa que visa a formação, empoderamento e a inclusão de mulheres negras na tecnologia e no design. E aí, mulherada, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Olha, eu queria Tudo primeiro ótimo. que vocês se apresentassem rapidamente e contassem assim, de onde surgiu a motivação, né, para vocês dedicarem a vida de vocês a dar visibilidade às mulheres nesse meio digital. Quem quer começar? Posso começar? Bom, meu nome é Mariana, me chame de Mari. Eu sou desenvolvedora, DevOps Leader pela IBM, eu trabalho com tecnologia há mais de 12 anos, sou programadora, Javeira. E o que me motivou a trabalhar e a dedicar o meu trabalho, ao meu esforço a encorajar mais mulheres a ingressarem na tecnologia é por ter passado poucas e boas, como sendo única mulher no meio. Hoje, inclusive, eu sou a única mulher técnica no meu time. E eu demorei muito tempo mesmo, para entender aquilo que acontecia comigo. Porque eu já sou meio velhinha, né? E eu sou de uma época em que certas coisas eram consideradas normais. E eu passei, como eu disse, por várias coisas até eu entender que, isso não é normal. Isso está acontecendo porque eu sou mulher, porque eu estou aqui nesse meio, porque eu estou tomando um lugar considerado de um homem, né? Então, demorou muito tempo e depois disso, eu tomei uma força, olhei para as minhas manas do meu lado e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E ainda bem que eu trabalho numa companhia que me dá espaço e que me dá voz. Então, foi de muito gosto multiplicar essa minha voz e levar ela onde ela precisava chegar. Isso basicamente foi o que me encorajou. E principalmente não deixar que outras amigas passem o que eu passei. E trazer mais mulheres para a tecnologia. Eu sou a Sameli Souza, eu sou baiana. E eu sou pesquisadora, sou facilitadora e também trabalho com contação de histórias. Hoje eu tenho um estúdio que se chama Outras Janelas. E que o nome dele é homenagem à minha mãe, porque ela sempre dizia que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Eu estou um pouco... eu estou um pouco nervosa, e eu até comentei com a Amanda, porque eu me questionei, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui dividindo esse palco? Porque eu estou representando 450 meninas negras que, quando elas chegam em empresas de tecnologia, muitas vezes elas são confundidas com as faxineiras. Então, acho que por isso que eu estou emocionada de estar representando elas aqui e representando muitas das até que estão aqui. E obrigada. E principalmente porque esse projeto ele surge justamente por isso que você estava falando, né, da gente ter mulheres trabalhando com tecnologia e como a gente pode ter também mulheres negras, como que a gente pode se reconhecer nesses espaços e mostrar o nosso trabalho, né?
e, principalmente, ser reconhecida por um trabalho em tecnologia. Demais. Esse é o meu segundo ano aqui na Casa TPM. Meu nome é Diana Senato e é o segundo ano que eu vim falar sobre o mesmo assunto. Eu acho que isso não é um problema de pauta da TPM, é um problema de que a gente ainda não está evoluindo rápido o suficiente nesse assunto. Então, voltaremos aqui para falar desse assunto quantas vezes forem necessárias. Que demais seu trabalho, que incrível. Recentemente, a gente fez um trabalho, um vídeo manifesto, e a gente descobriu que menos de 1% de todas as patentes registradas em tecnologia nos Estados Unidos são de mulheres negras. Então, me pega muito essa pergunta de quem é que está construindo as coisas que a gente consome. Eu sou jornalista, eu não sou da tecnologia, eu não sei programar, já me meti a fazer aplicativos e enveredei um pouco pelo lado de empreendedorismo tecnológico, descobri que eu não sabia nada, voltei atrás para o meu lado comunicadora e descobri que é o que eu gosto de fazer. Eu acho que esse grande gap que a gente ainda enxerga das mulheres, tanto no mercado quanto próximas ou íntimas da tecnologia, também se deve porque a mídia não fala a língua de nós mulheres. Então, eu sou uma das cofundadoras do ADA, minha sócia Emily está por aí também, que também é fundadora do ADA. A gente preza muito por horizontalizar a conversa da tecnologia e disso se beneficiam homens e mulheres, né? Eu acho que não dá mais para a gente enxergar isso como um universo, né, como uma ferramenta para trabalho. O que a gente faz hoje em dia é tecnologia de uma maneira ou de outra. Eu estava até comentando mais cedo que a gente está passando por um processo de transformação no ADA, né? O ADA começou como um veículo que fala de tecnologia, internet, cultura digital. Muito porque eu sempre fui nerd, meio geek, namorava garotos nerds que me ensinavam coisas com o meu Mac. E sempre fui, tipo, descobrindo sozinha. E aí uma ex-chefe minha falou, vamos montar alguma coisa legal, vamos começar a falar sobre isso, um blog mesmo, de maneira super despretensiosa. E até hoje a gente continua meio que sendo o único veículo que fala só desse assunto para mulheres. É ótimo, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco preocupante, porque a gente já faz isso há 5 anos e esse assunto não para de crescer. Então, incentivo outras mulheres que possam criar outros ADAs e outros veículos para falar exclusivamente disso. E a gente está passando por um processo de transformação que antes a gente olhava para as mulheres do ADA e falava, por que a gente está se afastando da tecnologia, né? Por que isso? Assim, não sei quem aqui conhece a história da Ada Lovelace, mas é considerada a primeira pessoa a programar um computador na história da humanidade. As mulheres sempre fizeram parte desse universo, né? Só que hoje em dia o nosso discurso está sendo um pouco mais pé no chão. Por que as mulheres deveriam se autorresponsabilizar pelo seu conhecimento em tecnologia? Então é uma mudança de eixo que é um pouco simbólica, mas é muito estratégica, porque a gente acha que a gente está nesse momento exato. A gente tem que se autorresponsabilizar. Muito bem, vou perguntar para as três algo meio parecido, mas queria começar com a Samile. Que tipo de mudança você tem visto de iniciativas que tenham melhorado, que tenham dado mais visibilidade para as mulheres negras na internet? E aí depois queria estender para vocês também, para que vocês falassem também da experiência de vocês. Eu tenho visto algumas mudanças, mas ainda poucas. Acho que até com o surgimento do próprio UX para Minas Pretas, que ele surge de um lugar de começar também a ter conteúdos, né, sobre isso, a criação de eventos e tal, a gente começou também a buscar materiais e referências, né, para poder ter muito cuidado. Se você monta um slide, qual que é a foto? Você está sendo representado ali naquela foto? Se você vai num evento, você está se sentindo representado naquilo? E procurando conteúdos na internet, eu achei muita coisa fora, como o Black Girls Code, tem bastante iniciativa. É muito interessante como existe muito conteúdo falando do empreendedorismo da mulher negra. Então, hoje, se você digita mulher negra no Google, ou mulher negra dinheiro, mulher negra e futuro, que provavelmente não são palavras associadas a isso, você vai estar vendo mais projetos, sites como Alma Preta, você vai estar vendo mais blogs falando sobre isso, contando histórias de mulheres que estão fazendo isso. A própria Stephanie Ribeiro, minha amiga, acabou de começar na Marie Claire a falar sobre negras empreendedoras. Então, como usar também esse espaço para contar projetos e uso, né, de tecnologia. Então, eu tenho visto bastante coisa, ainda falta muito a gente ter esse conteúdo associado ao resultado, à construção. Elas fizeram isso, elas criaram isso. Eu sinto que ainda a gente precisa encontrar mais disso na internet, assim.
Só pegando um gancho, quando a gente olha para a nossa situação atual, a situação das mulheres, eu acho tão importante, para a gente analisar esse cenário, a gente olhar para trás e ver o que essas mulheres fizeram. Quando você fala de mulheres negras e é dessa busca, a primeira vez que eu fui buscar, eu encontrei Dorothy Vaughan, Mary Jackson, do filme, que eu acabei vendo aquele filme maravilhoso, acho que chama Estrelas Além do Tempo, né, a tradução. Então, é tão importante a gente olhar para trás e ver mulheres que realmente nos representaram, para a gente se encorajar e fazer um trabalho daqui para frente, só pegando um gancho. Mariana, agora rapidinho, pegando um gancho aqui, que você falou, como você vem de uma grande empresa, né? Qual que é o papel das grandes corporações para que certas coisas mudem? Então, vou dar um exemplo assim, né? Antes, quando você digitava no Google lésbica, aparecia só coisa de pornografia. Aí foram lá e mudaram o algoritmo. E aí, agora aparece, enfim, casais de mulheres, né? Isso é uma iniciativa de uma corporação, entendeu? Que resolveu se meter e falar, não, peraí. Isso automaticamente muda o comportamento das pessoas. Então, na tua opinião, como é que isso pode ser pensado? Como é que a IBM pensa? Ou como é que, enfim, sua experiência... As grandes corporações que acabam regindo os comportamentos da sociedade, né? E eu, dentro de uma grande corporação, eu vejo uma preocupação muito grande em transformar o ambiente um ambiente neutro. Porque aqui a gente está falando de mulheres que são minorias, se a gente falar de mulheres negras é menos ainda, e se a gente falar do público LGBTQI+, é menor ainda. Então, se a gente for granularizando isso, a diferença é muito discrepante. Então, é muito importante... que essas empresas se preocupem, a gente vê uma movimentação, ainda que tímida, existe uma movimentação, só que eu acho muito, muito importante as pequenas e médias empresas também ter esse pensamento, porque as grandes empresas têm essa preocupação por conta da sociedade, elas querem ter esse impacto social, isso é maravilhoso, não é demérito, mas é muito importante que as pequenas empresas tenham esse pensamento. A discrepância lá é muito maior. E essas empresas ainda fazem a nossa sociedade girar. A maioria das mulheres trabalham em pequenas e médias empresas. Então, existem atitudes, mas é melhor a gente olhar para esses níveis menores. Eu vou trazer um ponto de vista talvez um pouco diferente. Eu acho que as grandes empresas estão fazendo um trabalho de correr atrás do tempo perdido, que é de incluir mais diversidade no lugar onde a inovação acontece, né, que normalmente envolve tecnologia. Então, colocar muita gente para dentro, só que esse onboarding, né, que é como é chamado, ele é um onboarding feito nos moldes de 95% de um departamento masculino. Então, essas mulheres muitas vezes entram nesses departamentos, não têm o acolhimento necessário para permanecer lá, para crescer lá dentro, toda a história de teto de vidro que a gente já conhece. Fora que eu tenho observado um outro fenômeno que é muito, assim, é muito comum e é um pouco triste. E eu não estou dizendo que isso seja caso de todas as grandes corporações, mas eu vejo um pouco. Então, mulheres técnicas começam a se destacar dentro das suas áreas. A empresa olha e fica de olho, fala, poxa, essa menina aqui podia ser a nossa porta-voz dentro desse assunto. Então, esse assunto começa a virar um assunto da empresa e essa pessoa ela passa a ter quase que um segundo trabalho, que é tipo operar dentro da causa feminista, em nome dessa marca. Que é um trabalho que muitas vezes não é remunerado, você vai fazer palestra de graça, você vai ajudar outras manas de graça, porque supõe-se que você também tem que levar mais gente com você. Só que essas minas perdem um pouco de tempo para continuar fazendo curso, continuar se especializando tecnicamente. Elas não são chamadas para essas palestras técnicas, onde elas vão falar de igual para igual com outros caras. Elas vão falar sobre como é ser javeira enquanto mulher, sabe? E a gente, claro, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que existe um movimento nesse sentido. E eu vejo muitas manas que são muito boas tecnicamente se dividindo entre 2 empregos e um deles não é pago, basicamente. E eu queria acrescentar um ponto nisso, porque eu venho de uma carreira corporativa, né? Eu trabalhei muitos anos em projetos de inovação e tecnologia no Itaú e agora, do outro lado, e principalmente com o projeto, a gente tem ajudado muitas meninas no processo seletivo, assim.
porque eu recebo desde mensagens agressivas no LinkedIn de que esse projeto não faz sentido, geralmente de homens brancos e homens negros, que falam... Aí agora eu estou aprendendo a responder, obrigada pelo seu ponto de vista. Porque eu... Bem plena. Porque eu não posso ir lá e deletar também, ou também entrar numa discussão bizarra, porque os comentários realmente não fazem sentido. E eu percebo uma grande dor é o processo seletivo, assim. Principalmente porque, por estar sempre em muitos eventos, as pessoas procuram a gente, tanto eu quanto a Karen Santos, que é a fundadora do projeto, e eu como facilitadora estou muito no dia a dia ali, com as meninas no grupo do WhatsApp e nas redes e nos eventos. Aí surge uma vaga. Aí todos me mandam assim, Samília, a gente precisa de uma sênior. Querido, como que você quer uma sênior? Se não existe, já não existe mulheres brancas na tecnologia em voga. Mulheres negras ainda mais. Vocês estão querendo um sênior? Aí essa semana eu recebi um aviso no LinkedIn de uma pessoa falando, tem essa vaga e tal. Aí eu falei, qual que é o perfil que você precisa? Aí como a pessoa já me conhecia e achou que eu ia ser agressiva, passiva-agressiva, assim, aí falou, olha, na verdade a gente quer olhar a experiência. Eu falei, então tá bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu entrei no grupo do WhatsApp nosso, coloquei a vaga e falei, quem se interessa pela vaga, me manda uma mensagem no privado. Aí eu pedi para as meninas que me escreveram, me manda um áudio, me conta a tua história, porque a gente tem 450 meninas e 200 que são ativas. Ativas todo dia ali nos grupos, né? Aí eu pedi para elas mandarem um áudio e contando a vida delas, porque é escrito, talvez elas podem escrever de outro jeito, então eu queria ouvir a voz, se tem alguma coisa ali de angústia e tal. E eu respondia o áudio falando, olha, você vai participar dessa vaga, valoriza essa parte da tua história. Você não está fazendo um favor para eles. Você está fazendo parte de um processo seletivo. Não tem, porque muitas vezes as meninas querem agradecer muito o fato da oportunidade. Não tem que agradece uma vez e acabou. Não tem que ficar dizendo, é uma honra estar aqui com você. Uma honra, nada, entendeu? É tipo palavrão no meio aí. E aí, eu avisei também para a pessoa do processo, falei, olha, você vai receber uma menina, que o contexto é esse, então tem um pouco de cuidado nas perguntas que você vai fazer, e acho que é importante você ouvir a experiência dela. Aí a pessoa até falou, nossa, nunca tinha me orientado disso, nem a pessoa do RH. Eu falei, ai, que bom. Nossa, multiplica, Senhor, pelo amor. Então, e por mais que eu e a Karen, a gente fala desse projeto praticamente 24 horas no WhatsApp, o tempo inteiro a gente está pensando nisso, além de todas as nossas obrigações. Eu sempre falo, a gente não pode, a gente tem que ajudar essas mulheres a identificar a força dentro delas em relação a esse trabalho, fortalecer e pegar na mão para o fazer. Porque não adianta só dizer tem a vaga. Porque chegando lá, ela pode ficar travada. Eu que tenho 10 anos de carreira, que palestro um monte de coisa, me acabei de chorar aqui, que dirá as meninas que nunca tiveram oportunidade. E, gente, assim, é óbvio, né, que o ambiente digital é super machista, assim como o nosso mundo concreto. Agora, essa fronteira, ela ainda existe ou ela já borrou? Entre mundo concreto e mundo digital. E como que o mundo digital pode influenciar o mundo concreto e, enfim, vice-versa a gente sabe, mas... Posso responder essa pergunta muito rapidamente? Por favor. Quem aqui está com celular? Para mim é tipo uma resposta assim. As camadas que a gente vive também são digitais. Caramba, que resposta concisa, maravilhosa. Conta mais. Não, mas é sério, assim, porque como que vocês acham que todas essas atitudes que vocês estão colocando no mundo, né, assim, de que maneira elas vão ou podem transformar, de fato, assim, isso aqui? Talvez a gente possa começar contando de uma pesquisa que a gente fez no ADA, bem no começo, quando a gente ainda estava lançando o blog. Minha sócia Natasha começou a perguntar para várias mulheres de várias faixas etárias qual era a relação com a tecnologia. E aí, assim, as meninas todas tinham smartphone, conectadas em aplicativo, pagava conta no aplicativo do banco, controlava a menstruação por ciclo menstrual, trabalhava na nuvem. Não, mas eu não sou nada tecnológica, eu não sou tecnológica.
Então, assim, a gente está inserida nesse mundo, a gente não se sente nem íntima, nem se sente autônoma o suficiente para estar lá dentro, então a gente acaba sendo vítima dele, né? 91% das mulheres do Brasil estão conectadas. E a gente continua sendo a maior vítima de cyberbullying e crimes de pornô de vingança. Então tem alguma coisa errada. A gente está dentro, a gente está imerso, só que a gente não sabe muito bem, e esses pequenos gaps de conhecimento são o que realmente causam os maiores problemas. Golpe, gente querendo extorquir, enfim, todo tipo de crime online que rola, né? E eu tenho essa sensação de que a gente tem que talvez enxergar isso como um tecido mesmo, tipo, já está envolvendo todas as nossas vidas e todas as nossas relações, né? Assim, eu costumo brincar que ultimamente todas as pessoas respondem o WhatsApp, desculpa a demora, desculpa que eu demorei para te responder. A gente está criando uma pressa, né? Porque a gente está constantemente conectado e a gente não está sabendo lidar, né? Está meio claro assim para todo mundo que está difícil para todo mundo. E a minha sensação é que trazer mais mulheres para entender como funciona, como é que é feito o aplicativo para você, de fato, criar uma versão aditiva sua sobre aquilo, explicar como as coisas são feitas, por quem são feitas. Isso é um passo que é o passo número 0, mas que para a gente, dentro do ADA, a gente vê que funciona. A gente fez uma oficina no ano passado, ou retrasado, de atualização tecnológica com mulheres acima de 60 anos. E foi assim, muito cansativo, porque a gente dividiu 2 turmas, uma turma de Android e uma turma de iPhone, então elas tinham muitas e muitas dúvidas, assim, e a gente sentiu exatamente isso, elas estão imersas na tecnologia e elas não sabem, não têm controle sobre o que elas estão fazendo, um medo de tocar, um medo de mexer, um medo de manipular seus próprios dados, né? Disso para a gente se tornar refém da tecnologia é um passo. Eu acho que falta crédito. Falta colocar o nome da mulher com visibilidade. Importante, hein? Em tudo que ela fez e faz e ainda vamos fazer. E além do crédito, a representatividade. Eu acho tão importante a gente se sentir representado, porque assim, o ser humano é uma tendência natural a gente criar conexão. Tipo assim, a gente sentou para conversar, já achei seu cabelo lindo, já criei uma conexão. E isso é natural no nosso meio, nas nossas microesferas sociais. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente busca conexões. Coisas em comum, semelhanças, é super natural. E quando a gente entra no ambiente de trabalho que a gente não se sente representada, que a gente não consegue criar essas conexões, ou a mulher desiste, ou ela acaba ficando estagnada, entendeu? Ela não se sente incentivada a fazer mais, a buscar mais e a subir dentro daquela profissão. E a representatividade, falando um pouquinho que você estava falando de seleção, algumas empresas, inclusive a que eu trabalho, fazem o recrutamento às cegas, que é você não ver o nome, não ver o sexo, ou seja, pode ser homem, mulher, um ET. Se você atende o que a empresa está querendo naquele momento, beleza, vamos embora. E isso chega até as finalíssimas do processo. Então, isso torna o ambiente mais convidativo, não dá tanto medo para algumas mulheres. Só tem uma historinha rapidinha para contar. Eu fui a única mulher a me formar na minha classe de faculdade. Sou formada em bacharelado em sistemas de informação. Quantos homens? 60 e pouquinhos. Fui a única. Isso não faz tanto tempo, tá? Me formei em 2014. Não é tanto tempo assim. Só que nos primeiros dias de aula tinham outras meninas. E uma outra menina, eu lembro no 3º dia de aula, acho, ela chegou para mim assim, viu, tem tanto homem aqui. E eu, solteira, na época, falei, aproveita, mana, se joga, um monte de homem. Ela nunca mais voltou. Então, se ela estiver me vendo, um beijo, volta para a tecnologia. Mas, tipo assim, as pessoas reagem de formas diferentes, né? Eu tomei aquilo como uma garra, como uma força, porque era aquilo que eu queria. E me formei, fiz meu TCC sozinho. Mas tem outras meninas que é o que você falou, tem que levar pela mão. Porque nem todo mundo tem isso. E é o nosso trabalho promover isso, essa força, que as mulheres se encorajem realmente. Eu vejo também que falta muito ainda ter uma visão sistêmica do que está acontecendo, sabe? Porque eu venho de uma história do mundo da publicidade, depois eu fui liderar um projeto, fui ser funcionária, né, de um banco, depois eu volto para trabalhar em um banco fora do país, daí eu vou e decido ser freelancer, e a historinha se repete, e hoje, como alguém que empreende uma empresa que
atende as corporações e está nesse mundo aí de vai e volta, eu vejo que tem uma questão de ter esse olhar sistêmico, porque existem coisas que são da base, que vai desde entender por que isso serve para mim, sabe, esse trabalho de tecnologia. Porque eu aprendi que eu tenho que, principalmente eu que venho do Nordeste, sempre as pessoas diziam que eu tinha que estudar medicina, eu tinha que fazer direito. E por que tecnologia serve para mim? E o que gira em torno disso? Por exemplo, agora, até a consciência de salário, porque no salário no mundo da tecnologia ainda é uma discussão muito forte. Por exemplo, agora em setembro a gente vai fazer um evento no Nubank, porque ele é um dos nossos patrocinadores, de falar para as meninas sobre um workshop sobre a relação delas com o dinheiro, para a gente entender o que a gente discute o salário, como que vai ser um workshop que eu vou facilitar ele, a gente vai trazer mulheres para contarem e discutir essa história delas com dinheiro, porque isso impacta na promoção lá na frente. Se ela for promovida, será que eu mereço isso? Será que está muito? Eu não sei quanto que eu vou cobrar. Então, essa visão sistêmica que vai desde entender, esse trabalho serve para mim, eu posso trabalhar com tecnologia, até entrar na empresa, essa convivência, os espaços ali, porque tem uma outra coisa que eu vejo muito e que até hoje eu tenho umas pitadas no cotidiano, assim, das pessoas olharem e falarem, cadê o seu chefe? Aí eu falo, meu chefe? Que chefe? Eu sou o chefe da minha vida, querido. Tá bom, então, ainda tem essa situação de que as mulheres, em geral, vivem isso, né? Então, acho que falta ter essa visão sistêmica do ponta a ponta. Porque você pode até entrar, mas e aí, esse cotidiano, né? E como usar a tecnologia para propagar isso, né? Ter esses conteúdos e falar sobre isso. E, na opinião de vocês, qual que é o ponto de mudança mais urgente na maneira como o meio digital funciona para as mulheres? Vamos chorar. Não, é que são tantos urgentes, você pede para elencar um, a gente fica meio... Pode ser 3, vai. 3. Eu trouxe um dado, a minha sócia está escrevendo um livro, o Ada está escrevendo através dela. E aí ela estava lendo um dos capítulos que ela escreveu e eu acho que esse número é muito interessante. Só põe o microfoninho mais perto aqui. Tá bom, perdão. Além do número de pessoas desempregadas procurando emprego há mais de 2 anos ter aumentado muito, cresceu o número de pessoas procurando... de 30% a 45% da população com idade ativa do mundo é subutilizada e a grande maior parte desse número é de mulheres. Então, estima-se que, assim, se essas 655 milhões de mulheres fossem mais ativas economicamente na sociedade, a gente injetaria 12 trilhões de dólares até 2025. Isso sabendo que as vagas em tecnologia não param de crescer. É um crescimento exponencial porque a tecnologia cresce num ritmo exponencial. Então, tem cada vez mais gente procurando todo tipo de mulher, todo tipo de gente para se especializar e não tem gente suficiente. Então, acho muito legal, por exemplo, entrevistas cegas. Só que, será que uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades que esse cara, numa entrevista cegas, ela vai ter as mesmas chances? Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acredito que tem que ter assim, eu não vou falar tabu, cota, não vou falar sobre isso, mas é mais ou menos sobre isso. Eu tenho a sensação de que a gente precisa colocar mais mulheres ativas economicamente e a tecnologia é um ótimo meio de fazer isso. Você falou, a mulher ela tem que começar a se perguntar, será que essa profissão é para mim? A gente começou agora uma série no ADA chamada Guia de Profissões em Tecnologia, que é mais ou menos para explicar o que é cada profissão, porque senão fica só com essa sensação de que, putz, mas se eu, mulher, quero fazer uma transição de carreira, preciso aprender a codar e não sei o que lá, vai levar muito tempo. Então, a gente meio que destrinchou um pouquinho outras profissões, até para ela entender do que se trata, tipo, dar 20 passos para trás, sabe? Então, eu realmente não sei te dizer qual que é o assunto mais urgente. Eu fiquei pensando muito quando você falou do que é mais urgente, pensando em tecnologia. Talvez eu esteja um pouco influenciada, porque eu passei a semana inteira fazendo uma pesquisa etnográfica com mulheres de periferia que sofreram violência, né, e abuso sexual, para um projeto específico que eu estou trabalhando. E a maior parte delas, mulheres negras. E uma delas trabalha com tecnologia. E ela produz várias coisas e tal. E aí eu fiquei pensando, durante a entrevista, ela sempre falava da importância do trabalho, né? E aí me remete à empregabilidade,
porque a gente dá trabalho para uma mulher, ela aquilo vai fortalecê-la, né? Muitas vezes a gente pode até ajudar no autoconhecimento e uma série de coisas, mas o trabalho ela vai realizar aquilo. Então, mostrar opções, né? A gente também faz isso no UXMP, de explicar, existem essas oportunidades. Se você não quer codar, você tem a parte de UX Research, que é trabalhar com pesquisa, você pode liderar projetos de tecnologia, mas aí me cai uma coisa que faz um mês, uma consultoria de RH me procurou e me perguntou assim: Samile, como que eu faço? Porque ainda são as mesmas pessoas que tomam decisões, né? Os mesmos diretores das organizações, geralmente são homens, e eles falam que não querem mulheres. Isso ainda existe. E então, acho que se fosse mais urgente, num sonho super íntimo, assim, que talvez a gente pudesse ter o uso da tecnologia, principalmente em quem consegue mexer ali na máquina, conseguir falar disso e mostrar esses resultados. Porque eu acho que muitas vezes isso esbarra nesses lugares de... até recente, teve um amigo que agora deixou de ser amigo depois desse dia, porque ele virou e falou assim: esse papo de ficar falando de mulher, da tecnologia, ainda mais você agora que está com essas coisas de mulher negra. Aí ele virou e falou assim, e ele falou desse jeito. E aí ele virou e falou assim, porque eu não quero mais contratar mulher, porque toda vez vai dar um problema. Então, acho que a questão da empregabilidade ainda vamos tentar abrir o valor econômico, que fala sobre economia, e ter matérias sobre mulheres ali trabalhando com tecnologia. Mas nesse sentido, talvez, então, tendo cada vez mais mulheres em cargos de poder, né? Não tem outro jeito, tem? Eu desceria o nível, assim, quebra de estereótipo. A nossa profissão, a nossa área ainda é muito estereotipada. E isso tem tudo a ver com o que você está falando. Porque além deles não quererem mulheres, algumas empresas, outras... Falo que já aconteceu comigo. De eu chegar numa empresa para fazer entrevista, você está lá toda patricete, arrumadinha, a pessoa olha para mim e fala: programadora? Java? Porque esperava um nerd, um geek. E nem todas as pessoas são assim. Eu falo, eu nunca assisti Star Wars, eu não gosto de games, mas eu fico ali no Bit Byte. Eu juro, eu sou programadora. Então, tipo assim, a quebra de estereótipo é tão importante. Porque não importa se é homem, se é mulher, se é um ET, o jeito como você está vestido. A gente tem que ser valorizado e empregado pelo que a gente é, pelo que a gente pode fornecer. Óbvio, a contrapartida é muito importante, né? A gente vai num lugar em que a gente se sinta bem, que a gente tenha dignidade. Mas o estereótipo, acho que é muito importante, tá? Novamente, que volta a falar, a gente está falando de mulheres e tal. Eu não tenho nenhum amigo LGBT que trabalha comigo. E isso seria maravilhoso. Eu não tenho nenhum conhecido. Então, eu sinto falta disso. Eu sinto falta desse tipo de representatividade, justamente porque cai na questão do estereótipo. E vocês acham que se a programação fosse dada nas escolas, isso talvez pudesse mudar a longo prazo? Não só nas escolas, mas também dentro de casa, né? Porque a gente acaba colocando muito uma pressão no poder do governo, tal, nas escolas, mas isso começa dentro de casa. Falo porque eu tenho um sobrinho pequeno e eu tento quebrar esse paradigma nele, das brincadeiras, porque as brincadeiras vão interferir no que a gente quer ser quando crescer. Então, dentro de casa, a gente colocar isso, não é menina é enfermeira, a menina é professora, a menina vai brincar de carrinho, vai ser mecânico, não. Entendeu? E, consequentemente, chegar nas escolas e ter cursos voltados para todos, de forma que os professores também estejam orientados a acolher essas crianças e incentivá-las da mesma forma. Acho muito importante. Concordo, até porque senão depois programação, robótica, vira tipo o novo mandarim. Agora meu filho está estudando no laboratório de robótica. Agora está fazendo um curso de não sei o quê. Eu concordo muito com o que você diz, porque, na verdade, assim, resolver o problema é fazer uma revolução na educação, causar um conflito na indústria dos brinquedos. Eu acho que, tipo, vai indo para trás, assim, e o buraco é bem mais fundo. Mas, de forma geral, eu acho que sim, a gente deveria aprender programação como a gente aprende um segundo idioma quando aprende, né? Eu acho que é um tipo de competência que nunca vai nos deixar na mão, assim, e ela vai continuar a ser sempre útil. E, na verdade, já demorou, a gente já deveria estar aprendendo isso há muito tempo.
Eu vejo que também tem um convite para a gente ampliar o olhar em relação à tecnologia, assim, sabe? E primeiro, se a gente parte de um nível de trabalhar com tecnologia, e aí se a gente puxa várias perninhas, a programação faz parte disso e todo o entorno, o próprio termo, né, UX design, U de user, de usuário, X de experience, de pensar a experiência, e o design de projetar isso, né? E quando a gente fala disso, eu sempre penso muito... porque trabalhar com tecnologia, não estou nem chegando na programação ainda não é uma alternativa para os pais influenciarem os filhos a trabalhar com isso. E esses dias aconteceu um fato muito curioso que o motorista do Uber, ele me buscou num prédio assim, de um cliente, e aí ele falou assim, o que você está fazendo aí? Aí eu falei, eu vim fechar um projeto de pesquisa. Aí ele, para quê? Porque o cliente quer decidir o novo aplicativo dele, eu vou fazer alguns testes desse aplicativo. Aí ele falou, e você vive disso? Aí eu falei, bom, estou aqui, né? Estou pagando o Uber aqui, né? Aí ele falou, não, porque meu filho, ele vai estudar engenharia, porque engenharia dá dinheiro. Eu falei, mas qual engenharia? Ele engenharia civil. Aí eu falei, seria legal talvez seu filho pesquisar. Aí eu falei, dá uma olhada no Google, Não, mas isso de tecnologia, isso aí não dá dinheiro, não. Eu falei, olha, você trabalha hoje num aplicativo que não tem frota, que é uma tecnologia aí na sua mão. Aí ele olhou assim, moça, eu nunca tinha pensado nisso. E, gente, é engraçado, mas isso é uma parte da população. A gente não foi ensinado a entender que tecnologia... Porque a gente tem lá matemática, geografia, artes e um monte de coisa. A gente podia estudar tecnologia, podia ter programação e entender isso como uma possibilidade de trabalho, de profissão também, né? Pensar, de repente, como fomentar meninas, né, a pensarem nisso como profissão desde cedo, né? De alguma maneira estimular, não sei. Mas, olha, a gente está com um tempo meio curto aqui, mas eu ainda queria perguntar o seguinte. De que maneira vocês acham que dá para influenciar de uma maneira legal, assim, sem ser uma programadora na internet? Como assim? Sem ser uma sem ser uma programadora. De que maneira qualquer pessoa pode contribuir? O que você falou do trabalho com pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não têm preparação, você usou um termo, eu me esqueci agora, mas essas pessoas que não têm preparação e estão fora, estão mais incluídas digitalmente do que possam imaginar. Então, talvez mostrar para essas pessoas, para todos, na verdade, mas para quem está fora, assim, que todo mundo está imerso na tecnologia, a tecnologia está mais perto do que a gente imagina. A gente está dentro dela, a gente vive dela, como o cara do Uber. Então, a trazer isso para uma realidade mais natural, através de um viés social aceitável, tranquilo, para que todo mundo entenda que hoje a gente depende da tecnologia e a gente pode sim fazer parte dela. Então, através dos aplicativos, do celular que todo mundo tem, das coisas mais simples, até aí a pessoa entender que ela pode fazer parte, pode também construir um aplicativo de uma maneira simples e estudar e trabalhar com isso, enfim. Eu acho que é trazer isso mais para perto da gente. Faz total sentido. A gente no ADA usa um termo que é o uso crítico da tecnologia, né? Não só como é que usa, como funciona, mas por que eu deveria me importar com as empresas que o Facebook compra? E essa história toda das assistentes de voz ouvindo as nossas conversas, por que isso é importante? Então, toda sexta-feira a gente publica uma notícia contextualizada, né? Por que você deveria se preocupar com isso? Eu acho que esse é um exercício que todo mundo pode fazer, né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, num nível maior ou menor, lida com esse excesso de telas na vida, né? Como é que a gente se livra um pouco disso? Acho que isso já é um uso que a gente está começando a criticar, só que vamos espalhar isso para todos os lados. Tipo, como é que é a nossa relação com o nosso Uber, como é que é a relação com os iFoods e Rapis da vida, como é que a gente usa isso e quanto que a gente é usado, né? Porque a gente também não pensa muito nisso, mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que, para fechar, tem um ponto que eu sempre penso muito, que é essa questão da experimentação e do fazer, assim. E como que, muitas vezes, as pessoas, principalmente quando eu vou fazer pesquisa de campo, que é o primeiro nível lá, né, do processo do projeto,
como às vezes as pessoas estão super tecnológicas, no meu ponto de vista, assim, e elas não têm consciência daquilo, mas também elas não refletem nelas como um ser humano, porque elas não foram ensinadas a isso, de qual que é o impacto na vida delas como ser humano, como que elas se sentem. Por exemplo, você ficar ali passando o Instagram muito rápido, começa a dar taquicardia. Tem vários estudos sobre isso. Como que o uso daquilo afeta você no teu corpo, da cabeça aos pés também, sabe? Acho que tem um convite a refletir sobre esse uso de tecnologia e também para a pessoa poder conseguir, nessa experimentação, poder começar a criar coisas para dar voz para isso, né? Acho que tem um pouco... Acho que a gente precisa observar mais a tecnologia na nossa vida, assim. E é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, a gente falando para a mana do lado, para a mana em casa, para a mana vizinha, ou para o mano também, e de pouquinho em pouquinho a gente disseminar e colocar a tecnologia no coração dessas pessoas. Mãos à obra, então, gente. Infelizmente acabou nosso tempo, mas queria agradecer muito vocês três. Diana, Samile e Mariana, obrigada. Obrigadíssima. Eu vou chamar agora a próxima mesa. Cris Naumovs, falei certo? Espero que sim. Consultora de criatividade e inovação para marcas.